desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria onde achar, receberam de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor, e adorar, Senhor, dá-nos a direção, segura estou em tuas mãos, vem Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor, e adorar, Senhor, dá-nos a direção, segura estou em tuas mãos, vem Senhor,
vem habitar em nós, Senhor. Contigo não temerei, Tu és a vida, és meu bem. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. A Bíblia diz que onde tem um ou mais reunido, Deus estará ali presente. Então, nesse momento, eu acredito que o Santo Espírito de Deus está presente nesse lugar. E eu queria deixar um versículo bíblico para a igreja. Em Apocalipse 3:20 fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que nessa noite nós possamos abrir a porta do nosso coração para o nosso Senhor Jesus fazer morada no coração de cada um de nós. Nesse momento eu vou fazer uma oração. Fechemos nossos olhos para falarmos com Deus. Cristo Jesus, honrado e glorificado seja seu santo nome. Nesse momento, Senhor, entramos em sua presença, pedindo o seu Santo Espírito se faça presente nesse lugar. Que nessa noite o Senhor possa usar o pastor Eduardo para ele falar vazio de si, mas cheio do Santo Espírito. Que nessa noite nós possamos abrir a porta do nosso coração para ouvirmos a sua voz. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais,
ou qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Vamos cantar comigo agora? Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém, Senhor. Boa noite, bom estarmos juntos mais uma vez e eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Oséias, por favor, capítulo 6, nós vamos ler este verso, Oséias capítulo 6, vou dizer o verso daqui a pouco, que vai aparecer também ali, logo mais. Oséias capítulo 6, é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, queremos saudar aqui todos os irmãos, nós aqui nos encontramos para estudar esse tema que aparece ali, e nós tivemos no momento, né, dos louvores, os três, todos os conteúdos que nos preparam para esse assunto, né, tempo de ser santo, e depois os dois louvores falando sobre o Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecostes e nós devemos clamar por ele, de fato. E eu estava refletindo também nos louvores, e nesse último, há um tesouro no final da jornada dessa vida. E para que a gente prossiga, para que nós perseveremos nesse foco, a chuva serôdia não é uma mera opção, não é uma sugestão, é uma necessidade. E a gente quer falar sobre isso nessa noite, e por isso louvo a Deus porque vocês puderam chegar, estão conosco para esse propósito, e quero também cumprimentar você que nos acompanha algum tempo depois, assistindo essa mensagem no canal da igreja, que foi postado, e nós queremos saudar você também, se você é amigo nosso convidado, que está acompanhando essa mensagem, alguma coisa for muito nova para você,
não deixe de procurar algum membro da igreja com o qual você tem mais contato para entender melhor esse assunto, e a gente também está à disposição. Mas nós queremos então refletir. O tempo que nós temos pela frente é exatamente para a gente refletir sobre esse tema. Essa pergunta vai perpassar toda a abordagem. Nós vamos apresentar alguns textos bíblicos, várias citações que você encontra no livro Eventos Finais. O capítulo foi postado no grupo da igreja ontem à noite, e se você não teve tempo de ler, não deixe de ler nas próximas horas, conferir, importante, e aí você vai lendo. Se você tem o livro impresso, você marca também, faz algumas anotações, alguma coisa que não ficou muito clara, faz a perguntinha do lado, porque é uma forma de você poder recorrer àquele tópico, aquele parágrafo, uma frase que porventura não ficou muito clara, e aí quando você retorna esse texto, fica não só mais claro, mas fica mais fixo também na sua mente, porque você revisitou aquele conteúdo. Então, quero incentivar você nessa direção. A gente vai seguir nessa mesma linha, né? Quando terminar o culto, vem o conteúdo de amanhã, que a gente vai falar sobre o selo de Deus e a marca da besta, esse nosso assunto para amanhã. Mas eu quero parabenizar vocês que estão lendo, e aqueles que não leram, não deixem de investir realmente esse tempo. É uma semana para mais consagração, para mais missão, visitação. E se você pôde visitar, eu tive essa experiência de estar visitando aqui nessa tarde, ontem eu estava na Ribeira também visitando. Se você não pôde, a correria foi muito grande, não deixe de, nos próximos dias, se não foi nessa semana, na próxima, mas tenha essa experiência de visitação, de contato com algum membro, com algum amigo também, que é extremamente essencial e tem também relação com o tema desta noite. Então está aí a pergunta para nossa reflexão. Deixa eu colocar aqui para ficar mais no centro. E quão útil é entendermos esse assunto, né? Quão útil é a chuva ser hoje? Então eu quero trabalhar com vocês aqui alguns aspectos interessantes, 4 textos. Não vamos ler os 4, apenas um, que é esse de Oséias capítulo 6. Ali na verdade está o 13, mas é o 3, o verso 3. Mas antes eu quero mencionar para vocês aqui alguns aspectos interessantes. Esses textos falam da descida do Espírito Santo, que nós conhecemos como essa chuva serôdia, e a gente vai explicar ao longo da abordagem o porquê. Se esse é um assunto novo para você que está entrando em contato com a igreja agora, a gente vai explicar na sequência. Mas esses textos falam sobre a promessa de Deus, e eles todos nos estimulam a clamar por essa promessa, a orar a Deus por algo que Deus já prometeu. É uma coisa que eu quero inclusive falar um pouco no próximo sábado à tarde, quando estivermos todos reunidos aqui como distrito, concentrar uma maior parcela de nossas orações em prol daquilo que Deus já disse em sua palavra que Ele quer fazer. Então eu vou esclarecer, fundamentar melhor isso no próximo sábado à tarde, mas ali você tem esse incentivo. Capítulo 10, verso 1 de Zacarias: pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia. Ele que dá, o texto diz lá de maneira muito generosa, Ele concede aguaceiros. Então, eu estou apenas citando o texto de Zacarias: peçam ao Senhor, peça e peça no tempo da chuva serôdia. Aqui você tem um outro texto muito especial de Joel, que tem uma conexão com Atos. O texto de Joel é super conhecido. Ele fala o quê? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa de Joel, Deus dizendo, há uma série de elementos que acontecem ali. Joel, um conteúdo que eu preguei abundantemente durante a pandemia, porque você tem uma praga ali, gafanhotos, uma reviravolta no ambiente do povo de Deus, social, político, financeiro. Tem uma conexão muito forte com esse desafio que nós vivemos, especialmente em 2020, 2021. E aí, depois do povo buscar a Deus intensamente, Deus concede a chuva para resolver o problema econômico, financeiro, da vida social das pessoas ali. E Ele fala: depois acontecerá que eu derramarei o meu espírito. Ou seja, vou resolver o problema
social, financeiro que vocês têm aqui, vocês que dependem disso, porque faltou comida, faltou até o cereal para o próprio templo, para os rituais que aconteciam ali, e Deus está dizendo, eu vou derramar depois o meu Espírito sobre toda a carne, e uma grande obra espiritual é prometida, anunciada por Deus. Agora é interessante que esse texto de Atos, que você pode conferir aqui ou conferir depois, esse texto de Atos é uma citação de Joel. Então, quando Pedro está pregando com grande poder, a gente vai falar sobre esse momento da história cristã, e as pessoas dizem, o que está acontecendo? Porque ainda são 9 da manhã e vocês já encheram a cara e estão bêbados? E ele diz, não, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo é o que Joel disse lá no capítulo 2, e aí ele cita Joel capítulo 2. Atos, portanto, capítulo 2 é uma citação de Joel, só com uma pequena diferença. Enquanto Joel diz assim, acontecerá depois, Pedro faz somente essa pequena alteração e diz, e acontecerá nos últimos dias. Você pode conferir isso aí, e acontecerá nos últimos dias. Então, na interpretação de Pedro, que é um autor inspirado, ele já está colocando o episódio do Pentecostes, depois da cruz, como o início dos últimos dias, e ele cita Joel fazendo essa interpretação. Então, toda essa abordagem que a gente vai utilizar está dentro desse raciocínio que começaram os últimos dias, e você sabe, pelo contexto da profecia e de outros elementos que nós temos de Daniel e Apocalipse, nós estamos no fim do tempo do fim. Então, uma vez que Pedro chama aquele acontecimento de um evento dos últimos dias, imagine o meu e o seu dia hoje, o nosso período. Sendo assim, todos esses chamados são urgentes, importantes para nós, incluindo o de Oséias, capítulo 6, verso 3, que eu quero ler com vocês agora, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha que texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês lembram daquela declaração da Bíblia que fala, o meu povo perece por falta de conhecimento? É do próprio Oséias, e não se refere apenas ao conhecimento teórico, mas de experiência. Então, quando ele está dizendo aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está falando de experimentar a Deus. Ele não está descartando doutrina, conhecimento bíblico, mas ele está falando que esse conhecimento precisa ser prático, precisa influenciar a minha e a sua caminhada. Isso precisa ser progressivo, cada dia de maneira gradativa e avançando para frente e para cima em nossa experiência cristã. E é isso que Oséias está colocando aqui ao dizer, nós precisamos avançar nessa direção, e aí, como a vinda do Senhor é certa, Ele vai nos conceder a chuva serôdia. Esse texto é poderoso, todos eles são, mas eu estou colocando esse aqui porque ele conecta a experiência que eu e você precisamos ter com Deus, a certeza da volta dEle, e essa mesma certeza nos assegura que Ele vai nos conceder a chuva serôdia. Então, isso é um chamado, o apelo do profeta para mim, para você que está chegando também, para os amigos convidados, para você que está só no início da experiência com Deus. Deus tem um plano grandioso para você, e a gente quer aqui, nos próximos minutos, falar para vocês sobre algumas declarações especiais que a gente encontra sobre esse texto, para a gente compreender melhor esse tema. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. Não há dentro
perspectiva divina, uma ideia que da noite para o dia eu e você vamos deixar a condição de pessoas que estão no mundo para se tornar alguém completamente maduro. Deus é um Deus sábio e sabe que a santificação é uma obra de toda a vida. Mas o texto está falando que, embora Deus não espere que nós sejamos totalmente maduros da noite para o dia, Ele espera que nós avancemos, que nós cresçamos, que não haja estagnação. E é o Espírito Santo, esse agente, para nos direcionar de uma etapa, de um patamar para o outro. Isso é extremamente relevante e a gente quer aprofundar melhor esse conceito. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Não quer dizer que eu e você vamos deixar de ser pecadores enquanto o pecado estiver aqui. Mas Deus está falando que nós progredimos, que nós nos desenvolvemos. Isso não é sem batalha. Existe uma guerra em nosso coração, a gente já comentou sobre isso. Quando a graça chega a um conflito, a uma batalha, porque antes o mal imperava por completo. E o Espírito Santo, esse agente em nosso coração, para ir militando contra a carne, e à medida que a gente vai entendendo isso, abrindo espaço para Deus trabalhar, o Espírito Santo vai adquirindo um espaço cada vez maior em nosso coração. E é isso que Deus promete, que Deus deseja fazer. Quando olhamos para a imagem da chuva serôdia amadurecendo a seara da terra, vemos então uma representação da graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Mas, pastor, explique. Você usou aí termos que pode ser familiar para boa parte das pessoas, mas eu ainda estou começando a estudar a Bíblia. São imagens da agricultura e do período desse calendário da agricultura dos judeus. Uma chuva entre outubro e novembro para fazer germinar a colheita. E essa é a chuva do início, que é a chuva temporã. E uma chuva ali entre março e abril para justamente proporcionar esse período de colheita. Então o grão germina nesse momento inicial aí entre outubro e novembro e ele está maduro para a colheita entre março e abril. Então a chuva para iniciar, portanto, esse processo aí de semeadura é a chuva temporã, chamada chuva temporã. E a chuva para amadurecer, para dar condição de colher, é a chuva serôdia. E quando olhamos para esse tema, a Bíblia liga esse elemento ao cenário espiritual. Então, a gente vai tocar sempre nesse ponto. E você, amigo nosso que está ouvindo esse assunto pela primeira vez, lembre-se, temporã vai marcar o início. Serôdia vai marcar o final, a conclusão. E a gente vai fazer uma conexão com a realidade coletiva, histórica da igreja e também pessoal, particular, minha e sua, com este tema. Então, quando olhamos para esse cenário, vemos que dentro do universo da igreja, a questão histórica, essa chuva temporã, ela está ligada com o Pentecostes. Lembram que nós falamos da citação que Pedro faz de Joel? Ele compreendeu plenamente a conexão profética e você olha e vê a obra da mensagem do Evangelho começando com esse grande poder. E esse texto que você observa aqui na tela fala da promessa de Jesus. Olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí o verso 53 diz que eles estavam no templo, orando, buscando a Deus, com integridade de coração. E assim Lucas termina o seu evangelho. E depois ele começa Atos, prosseguindo
dando continuidade a essa expectativa, até narrar o que aconteceu 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. Então você tem este cenário aqui, e aí a gente lê: ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. 3 anos e meio com o maior de todos os professores, o maior de todos os pregadores. Mas não importa, irmãos, qual seja o nível da pregação, do culto, dos ministérios, daquilo que a igreja oferece em sua liderança para com todo o povo, se o coração não estiver aberto, a gente não vai prosseguir, a gente não vai se desenvolver. Eles estavam com Jesus durante 3 anos e meio, dormindo, comendo e andando com o mestre, mas o coração estava resistente e não estavam avançando dentro daquilo que o Senhor tinha de plano para eles. E a gente olha para esse cenário e percebe o que eles passaram a fazer para que nós também passemos. Eles oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximarem dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Eles perceberam que essa era uma grande oportunidade e abriram o coração para esse poder que estava à disposição deles. Jesus disse: olha, já cumpri minha missão aqui e tenho algo ainda maior para vocês, mas vocês precisam decidir se vocês querem ou não. Essa é uma decisão de vocês. Haverá uma oportunidade grandiosa para a missão daqui a 10 dias. E vocês não têm como desenvolver essa missão sem esse poder. É importante você lembrar que Pentecostes era uma das festas anuais. E outros Pentecostes haviam acontecido com Jesus presente, com uma grande oportunidade de evangelismo. Não foi aproveitado porque eles não estavam prontos. E agora Jesus subiu e disse: agora é com vocês. Vocês, se quiserem, podem receber esse grande poder. E nós conhecemos o que aconteceu, vemos a história, e isso tudo está relacionado com a minha e com a sua oportunidade, o que Deus reserva para mim e para você hoje. Então, é interessante a gente observar, quando olhamos para a história, as consequências. Então nós vemos, sob a influência do Espírito, palavras de penitência, confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Então veja, o que antes era uma disputa, uma resistência, agora passa a ter uma entrega, uma aproximação. Eles sabiam o que precisava mudar, eles não estavam ignorantes do que precisava ser corrigido, e eles partiram para corrigir de fato aquilo que precisava. E você tem aqui o resultado. Lembram quando nós comentamos em algum momento na parte final de ontem, um dos resultados da sacudidura: trabalho e resposta, e resultado. Nós temos maravilhosos equipamentos, materiais, estrutura, e Deus quer dar para mim e para você hoje mais do que 1000 pessoas se convertendo em um dia só. Com o que nós temos hoje de estrutura, de material, nós temos hoje a turma com uma formação acadêmica que eles não tinham nesse período aí. Então, com essa estrutura, materiais, o que a gente tem hoje de conhecimento, com o poder do Espírito Santo, Deus vai nos dar muito mais pessoas sendo salvas do que aconteceu com eles ali. E sem contar que nós somos bem maiores em quantidade também do que eles. Então é interessante nós observarmos, portanto, o que o Espírito Santo fez com eles, os capacitou a falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. Então esses resultados devem nos animar acerca do que Deus quer fazer por mim e por você. Esse é um chamado de Deus para nós, e Deus nos dá essa promessa, uma promessa maravilhosa, dizendo que assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Então começou com esse poder, vai terminar com um poder ainda maior. Há um texto que não está aqui
mas que a serva do Senhor diz de maneira muito clara: a obra do Evangelho não vai terminar com um poder menor do que aquele que assinalou o seu início. Isso quer dizer que Deus tem planos de usar a mim e a você de maneira poderosa, grandiosa. Não limite o agir de Deus. Os mais novos que estão aqui, que estão ali, crianças subindo em cima de uma cadeira, de um banco no lugar público e começando a pregar poderosamente, o rosto brilhando de santa consagração, daqueles que antes estavam talvez amedrontados, e agora o Espírito Santo lhes dá essa coragem. Possivelmente não vai precisar do dom de línguas aqui, porque a gente está aqui quase todo mundo falando esse idioma e tal, mas esse dom virá para dar outro tipo de capacitação que nós precisamos para que a obra seja feita com poder. E Deus está dizendo que nesse final será maior. Então eu e você precisamos nos preparar para algo que Deus quer fazer, que é maior, mais forte, de maior alcance do que fez em relação aos discípulos. Então, quando olhamos para esse cenário, nós percebemos a promessa de Deus e olhamos para esses dias. Irmãos, eu amo estudar, falar e ouvir sobre esses assuntos e pontuar que eles têm uma ocorrência mais forte no final da história. Mas um dos benefícios de estudar esses assuntos é entender que Deus não vai nos levar para o ponto mais alto da história da noite para o dia. Veja, a chuva serôdia vai produzir o alto clamor. A gente vai ver algumas citações ali. Eu estou só tocando alguns pontos para preparar vocês para captarem aquilo que a gente vai mencionar dentro de alguns instantes. Mas você vai olhar nos eventos finais e vai ver o alto clamor. É a pregação do terceiro anjo de Apocalipse 14, cumprindo Apocalipse 18, verso 1, quando diz: vi um outro anjo voando no meio do céu e a terra inteira se iluminou com a sua glória. Então essa é uma mensagem poderosa, não é uma nova mensagem, é a mensagem do terceiro anjo pregada de uma maneira que a terra inteira acompanha. Então você deve entender que os recursos de internet serão utilizados por Deus, que as TVs da igreja em todo o mundo, incluindo a TV Novo Tempo, serão um instrumento de Deus. A Rádio Mundial também será um instrumento de Deus, mas não pense que a pregação do Evangelho será concluída pelos recursos tecnológicos. Ela será concluída por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E quando Deus opera essa sacudidura no meio da igreja, purifica a sua igreja, para que então esse povo purificado receba a chuva serôdia e pregue com grande poder. O mundo ouve a última mensagem, então Deus sela o seu povo sincero, que é nosso assunto de amanhã. Então essa pregação com grande poder é o que Deus quer fazer ao usar a mim e a você, e a gente quer chamar a sua atenção, você que está aqui no templo, você que está em casa também nos acompanhando. Deus tem grande plano para usar você. E olha o que nós encontramos aqui nessa citação. Eliot fala aqui na primeira pessoa, olha que interessante: ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Perguntei: o que havia operado essa grande mudança? Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Ela viu essa cena que nós escrevemos aqui, que eu falei muito rapidamente, mas pessoas que antes estavam talvez receosas, gostariam de pregar, de serem usadas por Deus de maneira pública, ou falando para alguém no estudo bíblico, mas com medo, com receio, passam a buscar poderosamente o poder de Deus, e elas se desenvolvem nessa realidade, e ao chegar o alto clamor, pregam com grande ousadia, como aconteceu lá atrás, em que Pedro tinha esse receio de pregar, e agora eles estão pregando, e eles são açoitados, Atos capítulo 3 e 4, depois eles voltam para o templo, no capítulo 5, para pregar, estão pregando, são soltos da prisão, e ao invés de voltar para casa e ficar escondido, como
na época que Jesus morreu, eles voltam para o templo para pregar novamente. O que é isso? É algo sobrenatural que Deus quer fazer também através de mim e de você. E Ellen White vê essa cena marcante e ela chama atenção para essa cena através dessa citação. A chuva temporã, ela também produz conversão, isso é extremamente importante destacar, e essas bênçãos são recebidas e necessárias até o fim. Por quê? A chuva temporã, a partir de agora, quero falar para vocês, quero destacar, num ambiente mais pessoal, individual, ela começa a ser comparada com o momento de nossa conversão. Queria que vocês começassem a pensar nisso, transportando nosso raciocínio do ambiente coletivo. Igreja, começou a obra com grande poder, termina com grande poder, alto clamor, como a gente colocou até aqui. Agora eu quero falar num aspecto mais particular. Como isso funciona na experiência do crente? Por que o poder do Espírito Santo, se nós já temos o Espírito Santo? Nós já temos o Espírito Santo? Eu fiz uma afirmação e uma pergunta, né? Já temos o Espírito Santo? E se já temos o Espírito Santo, por que falamos de buscar o Espírito Santo? Então, eu coloquei muitas perguntas aqui juntas e vou responder daqui para frente para a gente ir assimilando melhor esse conteúdo. Dentro da experiência pessoal, a chuva temporã está ligada com o início de sua caminhada com Cristo. A conversão, esse poder que tirou você do mundo e lhe trouxe para a presença de Deus, para a igreja, usando os dons. Os dons são do Espírito. O Espírito Santo te leva a crer. O Espírito Santo te traz para a igreja. E se não fosse o Espírito Santo, você não estaria na presença do Senhor. Então você já tem o Espírito Santo. Ele é responsável por começarmos e continuarmos na caminhada. Ele é o responsável. Satanás quer fazer você perder totalmente sua experiência com Deus. O Espírito Santo está agindo. Nós já temos o Espírito Santo. Agora, dentro dessa nossa experiência, ele é essa chuva temporã do início, mas é importante você perceber que essas bênçãos são necessárias até o momento da colheita. E eu quero explicar melhor daqui para frente, para que a gente fique bem entendido acerca disso. Veja, ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este vai operar em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. Nós falamos de chuva serôdia como ponto alto, a maturidade da minha experiência com Deus e também da pregação. É o ponto para onde nós temos que ir, onde temos que chegar. Ainda não chegamos, mas precisamos chegar. E a gente falou muito do aspecto coletivo, mas você vai ver no final, eu antecipo algumas coisas para justamente servir de lembrança. Não espere que toda a igreja chegue nesse patamar, e não espere que ela chegue assim junta. Então, nesse sentido, precisa de uma experiência particular. Deus vai trabalhando com você e comigo, para que a gente vá se parecendo mais e mais com Cristo. Lembra quando eu falei lá no início, de que o Espírito Santo vai agindo em nossos corações, e vai, essa luta do Espírito contra a carne, ela continua acontecendo, mas ele vai adquirindo cada vez mais predomínio em nosso coração. O Espírito Santo procura habitar em cada alma, e caso ele seja bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. Completos é um adjetivo que está ligado como maduro. Algumas pessoas confundem com essa noção de impecabilidade, mas esse adjetivo aqui está falando, vou citar aqui um exemplo bem simples para a gente entender, é como um copo de água que pode estar na metade, mas se você preenche, ele vai chegar e vai ficar completo. Nós sermos maduros, completos em Cristo, alcançarmos essa maturidade, que a Bíblia fala e usa algumas vezes a palavra perfeição, no texto de Mateus e de Lucas, mas para que nós nos pareçamos com o Senhor, e está ligado com essa maturidade cristã. O Espírito Santo vai proporcionando.
é algo gradativo, progressivo, como a gente falou, explicando o texto de Oséias, e algo que nós precisamos em nossa experiência com o Senhor. Por isso que essa chuva temporã, ela vai agindo até nos levar a essa maturidade que Deus quer nos conduzir. A chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Isso é o que Deus vai fazendo. Eu e você devemos louvar a Deus pelas conquistas que Ele já nos concedeu. Você se conhece, não tanto quanto Deus te conhece, mas você se conhece para saber quem você era, o que Deus já tem feito. E a gente deve louvar a Deus por isso, todos os dias. E ao tempo que nós louvamos, nossa confiança se renova de que aquilo que Deus ainda não fez, Deus não só pode, mas Ele quer fazer. E a gente vai continuando a crescer, avançando, buscando o poder de Deus, clamando intensamente, orando de maneira muito intensa, quando estamos juntos, de maneira particular também. E quando nós avançamos e quando esse caminho está preparado para o Espírito de Deus, então a bênção virá. Devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Devemos fazer isso enquanto nós estamos aqui juntos, clamando em prol disso. Mas esse clamor deve continuar também de maneira particular. Eu vou falar um pouco no sábado à tarde sobre isso, mas eu antecipo aqui brevemente, porque o assunto é mais longo, então eu não vou falar de maneira muito demorada, mas o que quero mencionar, irmãos, é que eu e você precisamos participar dos momentos de oração que existem na igreja, os momentos de jejum. A gente vai estimulando aí para entre dia 19 e 20, um jejum em todo o distrito, mas você deve criar também os seus momentos de jejum particular. Alguns já têm esse programa já estabelecido, e você também deve criar momentos em que você planeje fazer uma vigília particular para buscar o Senhor. Olhe, vou dizer uma coisa para vocês, e a turma está gravando ali, não tem problema algum, já passou da hora de nós deixarmos de depender dessa noção de que um culto, uma vigília animadora é aquela que vem alguma atração com alguém para contar algum testemunho impactante. Nós precisamos entender que vigília é momento de oração, de clamor, e que você deve participar das vigílias coletivas que nós temos, e nós temos que ter vigílias para orar mais intensamente, e programar suas também de maneira particular. Programar para, olha, você já tem o seu culto de manhã cedo, mas programar, quem sabe, pense assim, uma vez por mês, em você levantar de madrugada e buscar a Deus. Depois você pode aumentar essa frequência, mas uma busca mais intensa, fervorosa. Tem coisas que você só consegue falar para Deus de maneira particular, só entre você e Ele. E tem coisas que você precisa de mais tempo para falar com Deus, porque o culto que você faz todo dia, você já tem mais ou menos um roteiro, é a Bíblia, alguns incluem a lição ali, já está algo mais ou menos definido. Não está algo programado? Não é mais ou menos algo programado? Você separa ali 30, 40, 60 minutos e já está tudo mais ou menos calculado para que você consiga, cobrir aquele roteiro. Vai chegar algum momento em que você precisa criar mais tempo com Deus, para falar mais para Deus. Então, isso é extremamente importante. Isso aí é chuva que está caindo? Pronto, se chover mais forte aí, eu vou convidar vocês para a gente já fazer uma vigília aqui mesmo. Certo? Aí já emenda aí, vamos orando, clamando e tal. Se chover muito forte, eu já vou logo entendendo que Deus está sinalizando a chuva do Espírito Santo, e a gente vai buscando, porque a gente precisa dessa chuva aí. Você está acompanhando algum tempo depois, pode estar fazendo sol, mas aqui agora está chovendo, por isso que a gente está fazendo esse link aqui. Mas a gente quer prosseguir, vamos avançar, tá? Olha o que Deus está falando para a gente aqui, e chamando nossa atenção. Nós devemos orar fervorosamente, como os discípulos oraram. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Eles precisaram ou a obra avançava,
para ela crescer do jeito que Jesus falou, Jerusalém, Judéia no sul, Samaria no norte e os confins da terra, ou avançava ou ela ia morrer. Ou tinha o poder para expandir, ou ela seria sufocada, porque a turma que matou Jesus, para matar os discípulos, era uma coisa fácil. Então eles clamaram entendendo que não tinha saída, não tinha saída. Irmãos, eu digo uma coisa para você, e você também que está chegando agora, você que já estudou sobre os sinais, você já sabe que guerras, pandemia, tudo isso que a gente está acompanhando são sinais. Fique sabendo que Jesus Cristo precisa voltar. Eu estava acompanhando algum tempo atrás uma música dos Arautos, que eu acho que é nova, né? Jesus precisa voltar, e estava acompanhando aquela versão com os adolescentes de algum internato nosso aí. Jesus precisa voltar, e ele precisa voltar, e as profecias estão aí, e nós precisamos concluir a pregação do Evangelho. Então, ou a gente abraça e busca esse poder, ou a nossa geração vai passar, e não vai conseguir. Serão nossas crianças que vão precisar fazer isso. Então, observe que uma vez que eles precisavam, nós mais ainda. Agora, Ellen White está fazendo uma menção a Lucas 11, que aparece a palavra importunar, e ela está dizendo aqui, não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que nós o importunemos a esse respeito, deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Eu não sei se é da vontade de Deus conceder aquele carro que você está pedindo, por mais que ele seja útil. Eu não sei se é da vontade de Deus que você mude para uma casa melhor, por mais que seja bom para você ter uma casa mais espaçosa. Eu não sei se é da vontade de Deus conceder esse emprego que você está precisando, por mais que ele seja útil. Você deve orar por essas coisas, e sempre você vai orar dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade. Mas se tem algo que você não precisa perguntar ou dizer isso, é pedindo o poder do Espírito Santo. Você não precisa orar: Senhor, se for da tua vontade, me conceda o poder do Espírito Santo. Esse tipo de dádiva, Deus já está dizendo que quer dar. Você pode pedir pelas outras coisas, Deus vai ver se é o melhor, se é o momento, mas o poder do Espírito Santo, Deus quer conceder para mim e para você hoje, agora. E por isso que Ele está falando que nós precisamos pedir com insistência, insistir de fato. E eu quero avançar um pouquinho mais, porque Deus está nos chamando a atenção, porque à medida que você vai pedindo, você começa então a fazer mudanças. O clamor vai mexer conosco. E aí nós começamos a humilhar o nosso coração em verdadeiro arrependimento. Que dificuldades estamos tendo em nossa caminhada cristã? Em qualquer esfera, o Espírito Santo vai nos mostrando que a gente precisa resolver isso. Então o clamor vai mexendo conosco, você começa a orar e Deus vai mexendo com você. Aconteceu com os discípulos e começa a existir o que ela fala aqui, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Essa aqui é uma expressão para os pastores, viu? Sempre que vocês encontrarem ministério, comumente é uma expressão para os pastores. Deve haver um ministério convertido e precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Deus está nos chamando para essa realidade. Eu quero avançar um pouco mais. A reforma deve acompanhar um reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Esse reavivamento, eu e você precisamos buscar. E se não sentimos tanta vontade de orar, Senhor, me dá vontade de orar. Essa vontade, Deus vai conceder. Mas é o meu e o seu papel pedir por isso. Às vezes a gente não tem vontade de vir para a igreja, às vezes não tem vontade de ler a Bíblia, às vezes não tem vontade de orar, às vezes não tem vontade de se envolver na missão,
E a gente fica esperando que essa vontade apareça da noite para o dia. Ou às vezes, porque a gente não tem, nós da liderança, há vários líderes aqui, o que é que fazemos? Vamos criar um belo programa para que as pessoas sintam vontade de vir para a igreja assistir o programa. Às vezes acontece, de as pessoas virem ou não, enfim, isso é extremamente complicado, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: quando dói alguma parte do seu corpo, o que é que você faz? Você vai deixar essa dor se agravar até o problema ficar ainda pior? Ou você vai buscar uma solução? Não vai buscar uma solução? Então o que eu quero falar para vocês, irmãos, é o seguinte: que quando qualquer uma dessas coisas tão básicas para a caminhada cristã nos falta, a gente não tem vontade de fazer, a gente deve dizer: Senhor, eu não tenho vontade de orar, mas eu sei que essa é a respiração do cristão, me dá vontade de orar. Você não deve esperar que a igreja crie alguma coisa atrativa, que traga um pastor da divisão sul-americana ou de algum lugar que é muito conhecido, ou alguém da Novo Tempo, para vir aqui para a igreja para falar para você sobre a importância de orar. Você que detectou esse problema precisa começar a falar com Deus. Senhor, olha, não estou com vontade de ler a Bíblia, me dá vontade, me dá gosto. Essa busca por revivamento é algo que eu e você precisamos fazer. Pode até parecer um paradoxo, porque a ideia do revivamento seria porque está morto espiritualmente. Mas uma vez que o Espírito Santo está, porque se está no mundo e fechou o coração de vez, vai ser mais difícil fazer isso, não impossível. Mas estando na igreja, vindo, é porque existe um espaço que Deus está trabalhando. Existe um espaço. Mesmo aquele que só vem para a igreja no dia de sábado, não sei se eu estou falando aqui para você que está assistindo aí à distância, mas mesmo aquele que só vem para a igreja dia de sábado, e só a partir de 10h30 para assistir o culto, ainda tem alguma chama ali, tem ou não tem? Ainda tem alguma chama ali, e isso aí você deve conscientemente usar para buscar de Deus o revivamento. Não está morto de todo, tem um bocado de coisa que está morta, mas não morreu tudo. E a gente precisa clamar por isso, por esse desejo, por essa vontade. Às vezes gosta de ler a Bíblia, mas não gosta de orar e tal, enfim. Gosta de ler a Bíblia, gosta de orar, mas não gosta de evangelizar. Orar pedindo que Deus nos conceda isso. A gente precisa. Se você não pedir, não tem como você esperar que algo que aconteça do púlpito vai fazer isso por você. Porque quando acaba o culto, quando a gente sai daqui, a nossa experiência precisa continuar. Então nós precisamos orar, clamando por essa renovação da vida espiritual, esse avivamento, essa ressurreição. E quero falar um pouquinho mais aqui, reforma. Reforma é uma reorganização. Hoje eu estou com um desafio aqui, porque eu estou quase de costas para o relógio, mas quando vocês perceberem que está perto de 8h30, vocês já me dão um alerta aí para eu já concluir, tá certo? Para não passar desse horário. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Então esse vigor, essa alegria, essa disposição espiritual, vamos chamar de reavivamento, e a reforma vai ter aspectos práticos. Não adianta eu falar aqui com grande empolgação: olha, vamos clamar e buscar a Deus poderosamente. Olha, irmãos, se depois que eu sair daqui, isso não tiver aspectos práticos na minha vida, lá no local de trabalho, com minha família, no meu casamento, entre quatro paredes, quando ninguém está me vendo, reavivamento precisa ser acompanhado de reforma. E nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. E Deus está nos chamando a atenção para essa realidade. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizar precisam fundir-se. Ambos precisam caminhar juntos nessa realidade. Está claro para vocês o que é reavivamento, o que é reforma? Dentro daquilo que a gente pôde pontuar aqui, ok. Você que está acompanhando, se for algo novo, não deixe de perguntar, coloque alguma pergunta
no chat, no canal da igreja, para que a gente possa responder também para você. Mas avançando aqui, prosseguindo, temos que deixar de lado toda contenda e dissensão. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles. Deus está falando, chamando a nossa atenção. O que eu preciso fazer? Às vezes acontece um problema de que a gente sabe que na igreja tem o joio e tem o trigo. Eu comentei sobre isso, né? Ontem, especialmente. Fazendo alusão ao tema de domingo, a Bíblia fala, né? Deus está nos chamando para sermos remanescentes. Nem todo o adventista do sétimo dia é remanescente, ou será remanescente. Mas a gente não pode ficar caindo no erro de ficar julgando quem é remanescente e quem não é, quem é joio ou quem é trigo. Porque o que pode acontecer é, voluntário ou involuntariamente, a gente ficar pensando, fulano de tal não presta, ali é joio, ali não vai se salvar. E a gente fica se afastando dessas pessoas, ou deixando nutrir algum sentimento em relação a essas pessoas. Isso é um grande perigo. Deus está nos chamando a ter o coração aberto, avançar, para que nós nos amemos uns aos outros. É um grande desafio para mim e para você. Mas Jesus, você pode ler em João capítulo 13, começa o capítulo falando, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. A minha pergunta para você é a seguinte: ele amou só os 11 que ficaram na Santa Ceia com ele, quando terminou a Santa Ceia, ou ele amou todos que estavam no início da ceia? Ele amou os 12, inclusive quem o traiu, e que saiu dali para trair. Então Deus está nos chamando nessa direção, até porque os evangelhos falam, né? Se a gente for amar aqueles que são tranquilos, né? Com os quais temos afinidade, irmãos, tem um grande problema. A gente se conforma com a ideia de que na igreja a gente vai se relacionar bem com aqueles com os quais nós temos afinidade. É um reducionismo, esse é um pensamento conformista. O que Deus quer fazer por nós não é a gente se relacionar bem apenas com quem tem afinidade. Se eu tenho afinidade com vocês, onde que está o espaço para Deus trabalhar? Para me fazer amar como Cristo amava, se a gente já tem afinidade? É tão fácil isso. Então, Deus tem grandes planos para mim, para você, e isso é extremamente importante. As pessoas falam assim, pastor, eu nunca gostaria de ser, porque tem que lidar com todo mundo. Não é só pastor, não. Fica aí pensando que é só pastor que tem que lidar. Deus espera que o pastor e você, todos nós, desenvolvamos o caráter de Cristo, ao lidar com aqueles que nos apoiam e com aqueles que, se a gente descuidar, puxam o nosso tapete. Então a gente precisa entender isso aí. O Espírito Santo pode fazer isso e quer fazer. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. Olha o que ela diz aqui, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um ótimo sermão que é pregado do púlpito, é isso? O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Isso tem um pedido que Deus me conceda. Ao longo de minha caminhada cristã, desde a infância, e nesses últimos 13, 14 anos de ministério, tenho clamado que Deus me conceda isso. Porque eu sei que se não for nessa direção, vou morrer na praia. Entende? E a praia que a gente está falando não é água fresca, vocês sabem. A praia que a gente está falando é fogo. Então, não dá para a gente perder. Eu estou falando aqui, estou ali falando misericórdia. Não vai ter misericórdia. Entende? A misericórdia é hoje mesmo. Eu sei que vocês estão falando, só para mexer com vocês. Se tiver alguém dormindo no fundo, já desperta, enfim. Mas a gente está chegando já perto do final, tá? Estamos chegando perto do final já. Mas avançando aqui, é necessário haver uma entrega total. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Daqui para frente eu vou ler, vou explicar pouco, porque é tão forte o que a gente vai colocar aqui para frente, que pouca explicação será necessária. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar
no céu, eles não encontrariam felicidade ali. Não iam encontrar. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve ser vice de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Não devo esperar que Deus mande milhões de sermões para que eu amadureça, para que eu avance. Deus está nos chamando. Tem gente que vai se converter com um pedaço de Bíblia que ele vai achar no lixo. Ele vai encontrar aquilo ali e o coração dele vai estar tão aberto, tão sincero, que Deus vai levá-lo para o céu por conta daquele conhecimento ali. E eu não posso, com tanta luz que eu tenho, ficar para trás. Deus está me chamando a atenção para essa realidade. Desimpediu o caminho para a chuva serôdia. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Deus está nos chamando a atenção para esse quadro aqui. Ser trabalhadores dirigentes. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Clamar pelo evangelismo. A jornada, eu vos envio, está terminando aí. E somos orientados a dar alguns passos práticos. Clamamos pelo poder do Espírito Santo para dar esses passos. E nesse sentido é extremamente relevante e importante que nós nos envolvamos. Nós não precisamos do poder da chuva serôdia para nos envolver na missão. Entendam isso. A chuva temporal, o Espírito Santo que já está nos chamando, deseja que nós nos envolvamos na missão hoje, agora. E você vai buscando o poder para que você seja mais poderoso, mais influente. Não é para que você dê o primeiro passo. Já é suficiente o que Deus já está nos chamando para a gente fazer, e o fato de nos ter alcançado também. Manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. A resposta poderá vir com inesperada rapidez, irresistível poder, ou poderá ser adiada por dias e semanas e nossa fé passar por uma provação. Mas Deus sabe como e quando responder a nossa oração. Nossa parte da obra é nos pôr em conexão com o conduto divino. Deus é responsável por sua parte da obra. Você precisa de mais poder? Clame. E Deus vai conceder mais poder da forma como Ele desejar, no tempo que Ele desejar. Mas quando nós começamos a orar, Deus vai nos concedendo. E se você deseja fazer uma obra ainda maior, Deus vai capacitando você para fazer uma obra ainda maior, na maneira como Ele quiser, Ele vai fazendo isso. Mas o que Ele deseja é que você clame, que eu e você busquemos isso e que nós aproveitemos as oportunidades que Ele nos concede. Agora, ao terminar, queremos pontuar alguns elementos aqui. Nem todos receberão a chuva serôdia. O Espírito Santo trouxe a todos nós para cá. Ele nos conduziu aqui. Pode ser que tenha um ou outro que veio para a igreja por algum interesse. Isso pode ser uma situação excepcional, mas o Espírito Santo está trabalhando com esse para ver se ele se converte. Às vezes tem um ou outro, aqui não sei se teve e tal, mas em algum lugar sempre tem alguém que chega porque quer namorar com alguma menina, alguma coisa assim. Eu vou para a igreja porque eu quero namorar com a moça e tal. E depois o Espírito Santo consegue conquistar o coração dele, enfim. Mas, em via de regra, o Espírito Santo nos trouxe a todos. A chuva temporã alcança a todos no início da experiência, mas a chuva serôdia não alcança a todos. Todos começam a caminhada, mas nem todos a concluem. É isso que nós queremos dizer. Agora, o que você espera quando você olha para a igreja? Ellen White nos faz essa reflexão. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. A igreja, você não vê aquele fervor como era antes. Aqui tem uma turma da década de... Vocês vão se entregar aqui, viu? Tem alguma turma aqui da década de... Não vou apelar para 70 não, que é muito. Década de 80 tem? Na igreja aqui tem? Ok, ali, pronto. Década de 90 tem? Década de 90, ok, já vai aumentando aqui.
Aí ano 2000 já é mais fácil, né? Mais fácil, anos 2000. A turma da década de 80 e 90, talvez diga assim, a igreja naquela época tinha mais fervor, mais calor, não é? Algo nesse sentido. Enfim, aí a gente às vezes fica com aquela saudade daquele período, né? Eu estou falando porque eu sou da década de 80 também, comecei em 85 ali com meus pais, menininho e tal. E a gente fica esperando que aquele tempo volte daquele jeito ali. Deus está falando aqui para a gente, você está vendo ali no texto, que nós não devemos nutrir expectativas nessa direção e temos que entrar na obra individualmente. Tente influenciar quem você puder, o máximo que você puder, mas não espere que aquele fervor coletivo influencie você. Você precisa entrar primeiro. Eu preciso entrar, eu preciso avançar. É um compromisso particular, pessoal, e Deus vai mostrar, com o passar do tempo, quem são esses que estão avançando. Lembram do que a gente falou da sacudidura? Deus vai juntar esses que estão focados, que estão buscando, e os que não estão buscando, vai chegar um momento que não vão mais conseguir ficar na igreja. Vai começar aqui na igreja, achar que a igreja é fanática, que o pessoal leva tudo muito a sério e tal. Deus vai se encarregar de purificar a igreja, mas você e eu precisamos entrar na obra individualmente. E essa frase aqui é interessante, né? Quando ela fala, precisamos orar mais e falar menos. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã não verão, nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Quem não está vivendo a experiência que Deus tem concedido, vai achar que a chuva serôdia é fanatismo. É gente que quer ser melhor do que os outros. É isso que vai acontecer, está previsto, está profetizado. Quem não tem essa experiência com o Espírito de Deus, não vai reconhecer o Espírito Santo na sua mais profunda atuação no coração humano. Deus está nos chamando a atenção para a gente ter essa experiência. Agora, quem vai receber a chuva serôdia? Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que tem recebido. Só esses vão poder receber mais luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Que é muito sério. Deus nos chama a atenção para esse quadro. E aqui você tem essa última declaração. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Sobre isso eu não preciso explicar. A gente já colocou antes. Lembra? Quando eu pontuei aquelas coisas que a gente às vezes não tem vontade de fazer. Aquelas 4 coisas, ou uma delas, Deus pede que nós abramos espaço para o Espírito Santo, para a gente orar e clamar por isso. Eu quero concluir com oração nessa hora, chamando a atenção da igreja aqui presente nessa oportunidade, e você que nos acompanha algum tempo depois, para algo grandioso que Deus vai fazer no meio do seu povo na reta final da história. Mas você já parou para pensar, enquanto a gente explicou durante esses últimos minutos, quem não estiver vivo, você já parou para pensar sobre isso? Quem não estiver vivo no final da história, no período do alto clamor, Deus quer fazer hoje em mim e você algo grandioso. Deus quer operar de maneira poderosa. Deus quer agir de forma intensa em mim e em você hoje. Mesmo que você não esteja vivo nos últimos dias da história, mas o que Deus espera é que você abra o seu coração intensamente para Ele atuar hoje. Se você estiver vivo daqui a um mês, daqui a um ano, Deus espera que você continue se abrindo para Ele agir poderosamente. E mesmo se você não conseguir acompanhar a integralidade dos últimos acontecimentos, o que Deus quer falar com você ao trazer esses temas do futuro próximo, não futuro distante, mas do futuro próximo, Deus quer influenciar o meu e o seu presente. Quando eu e você estudamos esses assuntos, nós entendemos que Deus, repito isso, não vai nos transportar da condição de hoje para desse nível do final da história, da noite para o dia. Deus deseja que nós
sejamos mais maduros hoje, amanhã mais do que hoje, mais próximos de Cristo, depois de amanhã, mais do que amanhã, e nós precisamos crescer na experiência que Ele nos tem concedido. Eu quero perguntar para vocês, isso ficou claro ao longo da abordagem? Os efeitos da chuva serôdia, lembram da pergunta lá do início? Por que precisamos da chuva serôdia? Deus quer nos conceder uma experiência poderosa hoje, neste dia, no meio da sua igreja. E essa começa com a busca pessoal, individual. Gostaria você, nessa oportunidade, você que está aqui no templo, que nos acompanha na sua casa, em algum lugar, pouco ou muito tempo depois dessa mensagem, gostaria de você de clamar pela plenitude do Espírito Santo, orar pela plenitude, para ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas porção dobrada, depois um dia eu vou pregar sobre isso, mas ser cheio, ter a plenitude do Espírito Santo. E à medida que você vai orando, Deus vai lhe preparando para a maturidade, para o estágio final. Mas hoje você deseja pedir o poder do Espírito Santo para você ser maduro espiritualmente, completo em Cristo, e para você ser poderoso também na pregação do Evangelho. Se você tem esse desejo, eu quero te convidar a ficar em pé, seja aqui ou em sua casa. Algum tempo depois, essa oração alcança você também. Eu quero te convidar para a gente concluir esse estudo. Não é apenas uma pregação, é um estudo. Quero te convidar para a gente clamar a Deus agora. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela revelação que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer por esse estudo, por esse capítulo do livro Eventos Finais. E queremos te agradecer por aquilo que está programado para o Senhor fazer em nós e através de nós, para a conclusão da pregação do Evangelho. O maior poder do universo à nossa disposição. E nós queremos te louvar, Senhor, pela tua generosidade, pelo teu amor, por o Senhor contar conosco. E ao concluirmos esse momento, nós nos comprometemos em nos preparar para esse grandioso acontecimento, conclusão da história do Evangelho aqui nessa terra, alto clamor, preparando o povo para o selamento. Mas hoje, nesse momento presente, nós queremos ser maduros, completos em Cristo. Queremos que o teu Espírito haja fortemente em nosso caráter para transformá-lo à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Há muitas conquistas que o teu Espírito já nos concedeu, muitas, desde que fomos alcançados pela chuva temporã. Contudo, ainda há alguns elementos que precisamos absorver, precisamos progredir ainda mais. Dá-nos essa bênção. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. É nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí pela paciência ao acompanhar esse tema. O grupo já vai colocar o tema de amanhã. Se você tiver um tempinho, durma e veja lá. Nosso assunto é selamento, selo de Deus, marca da besta, nosso tema para amanhã à noite. Queremos convidar você, e você que nos acompanha à distância, se puder, venha ao templo amanhã, para você estudar conosco esse assunto também. Deus nos leve em paz agora aos nossos lares. Deus ouve a minha